Boa noite, Veraldo. Boa noite, companheiros. Fã de esportes, né? Vimos na quarta-feira, até eu falei no linha de passe, última meia hora, 25 minutos de jogo, o Flamengo acuou o Grêmio, parecia que o Grêmio era o Veranópolis, né? Acuado, tomando pressão na arena. Hoje o Flamengo, no jogo inteiro, parecia Nova Iguaçu, talvez. Né? Uma atuação assim de time pequeno. Só que o Nova Iguaçu com posse de bola, né? O time que tem a bola, mas que não cria nada. Uma mudança de comportamento assustadora, né? Todo mundo sabe que o Renato, já no vestiário, já espinafrou o time depois do jogo de quarta-feira. Hoje colocou a equipe reserva. E o comportamento do Grêmio hoje foi um comportamento muito competitivo, embora o Grêmio tenha jogado com seus suplentes. O Flamengo jogou com vários titulares, muita gente das redes sociais questionando, que poupou A, B ou C. Não tem desculpa, a postura do Flamengo hoje foi o modo banana de 2017, que caracterizou o time várias vezes. Uma mudança de comportamento tremenda e uma derrota vergonhosa. Uma grande vitória para o Grêmio, para o Flamengo um grande vexame. Não merece liderança alguma jogando dessa maneira. Merece perder liderança para o São Paulo amanhã, se acontecer, com uma vitória sobre o Vasco, que seria um resultado absolutamente normal, vai ser algo absolutamente justo. Porque o que o Flamengo fez hoje foi uma vergonha histórica, eu diria. A postura do Flamengo hoje foi a postura banana de 2017, que nós vimos em várias ocasiões. O Flamengo não tem quem cobre seus jogadores. Os jogadores se relaxaram, deitados em cima de um resultado bom, pelas circunstâncias, 1-1, mas que não foi uma vitória. Foi a melhor atuação do Flamengo com o Barbieri na quarta-feira. Isso não se apaga. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Mas o que foi apresentado hoje foi vergonhoso. O Grêmio, por sua vez, tirou proveito de um adversário indolente, venceu o jogo com autoridade, ganhou uma autoestima recuperou a sua autoestima com os reservas, porque na quarta-feira saiu com a moral meio baixa por conta de ter sido dominado em casa e cedido o empate, né, e podia ter tomado mais gols. Né, e o Renato sai fortalecido, porque chamou a atenção dos titulares veementemente depois da partida, certamente deve ter conversado com o grupo inteiro entre um jogo e outro, colocou o time B, e o time B foi lá e resolveu a parada ganhando por 2-0, poderia ter sido demais. Então, o problema mudou rapidamente de lado. Se o Grêmio tinha problemas por conta do que aconteceu na quarta, hoje ele está todo no Flamengo e muito mais intenso. A questão é, quem é que vai apertar esses parafusos? Isso é uma coisa que eu tenho falado há muito tempo. Eu não questiono a capacidade técnica do jovem treinador do Flamengo. 36 anos, já mostrou que ele consegue armar uma equipe. Mas quem é o cara com moral, com tamanho, para chegar agora e fazer o que fez o Renato no final de semana? É por isso que no Brasil tanto se procura técnicos medalhões, técnicos cascudos. Porque é o técnico que tem que fazer esse papel. Os dirigentes são frouxos, eles se acovardam. Raros são os cartolas que têm peito de chegar lá e cobrança profissional, tá? Não é humilhação, meter dedo não é isso não. Cobrança profissional. Questionar o comportamento indolente de um time de futebol. Isso eu não consigo ver ninguém no Flamengo. Quem fez isso uma vez foi o Lomba, que é o vice de futebol, que agora é candidato a presidente, e depois daquela, né, bronca geral que ele deu depois da eliminação no Carioca para o Botafogo, mudou a postura. Vejamos como ele vai se comportar, como ele está se comportando agora. Espero que daqui a pouquinho a Gabriela Moreira possa falar um pouquinho sobre isso. Se ele vai se manifestar, se alguém vai dar uma satisfação à torcida por esse papelão ridículo que o time apresentou hoje em Porto Alegre. O Grêmio agora fica tranquilo, vai jogar terça-feira, mas não vai enfrentar um adversário banana. Né? Certamente o Estudiantes jogando lá em Quilmes, embora não seja uma grande equipe, o Estudiantes atual é um time bem mais ou menos, vai oferecer mais resistência e por isso o Renato vai colocar os titulares na Libertadores também. Olha, eu acho impossível se imaginar que um jogador excelente profissional como o Guerreiro sempre foi, que inclusive jogou uma partida em Brasília contra o Vasco 24 horas depois de um jogo da seleção peruana e uma viagem de avião, pudesse ser instado ou convencido a desrespeitar o seu contrato e evitar jogar a sétima partida. Então isso para mim não passa na minha cabeça. Qual é a situação dele hoje? Continua jogador do Flamengo até o dia 10 e é claro que temos, né, esperança na renovação. Clinicamente? Isso daí é melhor vocês depois apurarem, mas fato é que não passa pela minha cabeça, né, nenhum tipo de, vamos dizer, de desvio profissional. Se alguém está convencendo o jogador a fazer esse tipo de coisa, acho que seria lamentável. Mas a diretoria tem esses exames que mostram que o Guerreiro não está lesionado. A obrigação do Flamengo é fazer os exames dos seus jogadores sempre. Descarta completamente a saída do Guerreiro, presidente? Descarto completamente, o contrato dele termina, a gente está com esperança de que ele continue. Para falar sobre isso,
teria, né? Não aproveitou a chance, a obrigação, dando satisfação à sua torcida, aos associados, aos sócios torcedores que ele tanto elogia e pede que paguem lá a mensalidade, que ajudem o Flamengo, para falar sobre isso. Dinheiro dessas pessoas e dinheiro da publicidade na camisa e das receitas de publicidade que o Flamengo arrecada, e só arrecada de televisão, porque tem muitos e muitos torcedores, né? O Dudu Monsanto com o Serrano não tem essa arrecadação, porque o Serrano tem poucos torcedores. E ele, à frente lá do Flamengo, tem uma receita maravilhosa, porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Todas essas pessoas merecem essa satisfação, porque o que está vendo hoje, o torcedor do Flamengo, ele está extremamente decepcionado com o Guerreiro. O Guerreiro foi contratado em 2015 no seguinte cenário: o Flamengo era o pagador de DARF, só contratava jogador mediano e tal. Aí contratou Marcelo Cirino, que foi um fiasco. Naquele momento, era o jogador que o mercado desejava. Então, foi uma boa contratação. Mas o impacto, digamos, médio, né? Um jogador para o futuro, que estava surgindo e que até agora não teve futuro. Aí surge a oportunidade do Guerreiro, que o Corinthians tinha uma dívida muito grande com ele, não conseguia pagar com ele, com outros jogadores. O Flamengo falou: eu pego o Guerreiro aqui, levo o Flamengo e vocês se acertam aí. Se acertaram o Corinthians, Guerreiro e os empresários do atleta. Com isso, a dívida foi zerada, o Corinthians se acertou com os empresários e o Flamengo assumiu com o Guerreiro o quê? Um salário e o que seria um aluguel do passe. O que seria o que o Flamengo pagaria de multa ao Corinthians se o Corinthians tivesse as contas em dia e cedesse mediante o pagamento de multa parcelada. Por isso o Guerreiro ganha tão bem. O salário ele recebia e recebia uma grana que seria, caso o Corinthians estivesse em dia, o pagamento mensal de parcelas da multa rescisória. Então, fez um salário poupudo. Veio a custo zero por direito econômico. Exato. Não teve, então, estava tudo embutido. E ficou tudo para ele por quê? Porque o Corinthians devia a ele. Assim, ele pôde recuperar parte ou a totalidade do dinheiro que o Corinthians tinha que pagar a ele, que era muita grana, né? E ele já forçava a barra para sair, pedindo ao Corinthians muita grana, porque ele sabia que ele não ia renovar, que ele não tinha saída. Foi uma saída boa para todo mundo. E qual foi a importância do Guerreiro? Para a autoestima do torcedor. Na época, deu retorno financeiro, técnico. Maracanã encheu algumas vezes para que ele fosse, para a torcida queria vê-lo. Então, deu renda boa, sócio-torcedor cresceu. Tudo isso foi bom no primeiro momento. Mas o final dele no Flamengo é muito ruim. E é incrível que o presidente do Flamengo não consiga ter uma postura de presidente do Flamengo, falando claramente sobre a situação do jogador. Não vai jogar mais pelo Flamengo, sai custando muito dinheiro, retorno técnico baixíssimo, e ele fala de uma maneira que parece que é o Flamengo que tem. Não, estamos esperançosos de renovar. Esperançosos do quê, gente? É quase uma humilhação, é quase que se abaixar a cabeça para o jogador de futebol. Como um clube pode ficar numa situação dessas? É constrangedor. O Flamengo começou a ser derrotado hoje nessa entrevista patética de Eduardo Bandeira de Mello, antes do jogo entre Flamengo e Grêmio, falando sobre Paulo Guerreiro. Parece que o Guerreiro é maior do que o Flamengo. Eu imagino como o torcedor deve estar se sentindo, vendo essa entrevista agora, que eu não viu mais cedo, e juntando isso com essa atuação patética do time diante do Grêmio, que venceu por 2-0. Hoje cedo eu falei com a pessoa do clube, que me falou o seguinte: não quis viajar. Não quis viajar. Aí consultei um advogado especializado, nosso amigo Quiminazzo, que sempre participa aqui do bate-bola, e João Henrique, e ele falou: olha, o jogador tem que viajar. Se ele está lesionado, ele tem que viajar, faz tratamento. O Flamengo ficou lá esses dias todos e, estando em condições, ele entra em campo ou não. Os exames constataram um edema, ou seja, algo que poderia, em tese, ser tratado para ele se recuperar. Ele não quis viajar. Até entendo que o Flamengo não queira esticar uma briga, porque o jogador vai embora mesmo, né? Poderia tentar aplicar uma multa, a Lei Pelé não prevê isso, mas aí tem brechas na justiça, ele me explicou que poderiam tornar isso viável. A questão não é dinheiro, não é multa, a questão é o posicionamento. O clube não pode se curvar diante de um jogador de futebol. Clube nenhum pode se curvar. E o que o Guerreiro faz nesse final de trajetória dele no Flamengo é um esforço enorme para sair pela porta dos fundos. E o Flamengo não se posiciona, falta altivez, falta coragem para enfrentar o jogador, como o presidente do Flamengo faz quando, por exemplo, proíbe que vice-presidente tenha entrevista para mim, porque não gosta das minhas críticas. Quando proibiu o nosso colega do Extra, o Diogo Dantas, de fazer perguntas em coletivas no Ninho do Urubu, porque o jornal em que ele trabalha, o Extra, fez uma capa, infeliz, é verdade, envolvendo o goleiro Alex Muralha. E o repórter não podia mais trabalhar. Como já proibiu outras vezes também, outras pessoas de fazerem certos trabalhos, porque não gosta da cobertura jornalística. Se o Eurico Miranda fizesse isso no Vasco, o que aconteceria? Todos criticariam. Eduardo Bandeira de Mello, ele parece que, não, tudo bem, está tudo certo, né? É muito infeliz a entrevista, postura pequena do Flamengo diante do jogador de futebol. Lamentável isso, que o Flamengo se curve dessa maneira. Lembrando que o Guerreiro, ele é agenciado pela OTB, que também que agencia o Scarpa, agencia também o Zeca e agencia também o Arão. Esses três jogadores
coincidência ou não, são jogadores que saíram brigados dos seus clubes. O Zeca até fez um acordo porque estava perdendo na justiça. O Scarpa briga até hoje com o Fluminense, está lá no Palmeiras, sabe-se lá até quando. E o Arão briga na justiça com o Botafogo até hoje, segue jogando no Flamengo e o imbróglio jurídico se arrasta. Não sei se é coincidência ou não. Mas eu não posso aceitar que um jogador, um homem experiente como o Guerreiro, seja influenciado por empresários. Né? Como, por exemplo, então, eu concordo com ele. Não dá para engolir que o Guerreiro, um macaco velho desse, jogador de 30 e tantos anos, espera aí, que jogou na Alemanha, jogador de Copa do Mundo, vê um empresário, se fosse um menino, de repente o empresário faz a cabeça, o empresário, sei lá, com outra intenção, querendo fazer o negócio, mas não é o caso específico. Se o Guerreiro tem essa postura, é dele a responsabilidade. É dele a responsabilidade. Não me venham um ou outro amanhã falar que o empresário, eu acho que o empresário, qualquer empresário, pode fazer cabeça para o bem ou para o mal, quando é um garoto, inexperiente. O jogador experiente não cai nessa. Vai porque quer. Postura do Guerreiro é responsabilidade dele. O Flamengo apoiou o tempo todo nesse imbróglio do doping e ele vira as costas para o clube. E falta ao presidente do Flamengo uma postura compatível com o tamanho do clube diante de um jogador que faz o clube se apequenar com essa situação. Vergonhoso, vergonhoso.